Olá, queridos catequizandos, estamos mais uma vez no oitavo encontro da terceira etapa da Eucaristia. Sou a catequista Andréa, e nos colocamos na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No encontro anterior, nós falamos sobre Jesus viver a solidariedade, onde ouvimos a palavra de Lucas, capítulo 21, versículo 29 ao 36. Jesus criava parábolas, e essas parábolas, através dessas parábolas, eles faziam com que o povo entendesse o que Deus queria que eles aprendessem. Então ele contava as parábolas de uma maneira. A parábola é uma história muito bonita do jeito que ele contava, e o povo entendia e gostava. Então, no encontro anterior foi aquela parábola do Lázaro, do pobre e o rico, onde existia uma diferença de nível social, onde o rico tinha muito glamour e o pobre apenas umas chagas e muitas dores. Relembramos disso aí e agora vamos para o nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos conhecer os 7 sacramentos, certo? O sacramento que nós vamos iniciar hoje é o sacramento da iniciação cristã. Ele existe 3 sacramentos. Os 7, Iniciação cristã, a cura e o serviço. Na iniciação cristã, nós temos o quê? O batismo, a Eucaristia, a confirmação e o crisma. Na cura, nós temos o quê? Nós temos a confissão e a unção dos enfermos. Vocês vão entender isso lá na frente. O serviço, temos de quem? A ordem, que é o padre, e são as freiras, e também o matrimônio. Quem não serviu para a ordem, vai para o matrimônio, que é o casamento. Mas na iniciação cristã, que nós vamos começar a explorar ela mais agora, ela é o sacramento, são os sacramentos da igreja. É através dela que nós temos o sacramento da igreja. A iniciação cristã inicia com o quê? O batismo, a Eucaristia e a crisma. Nós sabemos que tem muitas coisas que Jesus nos ensinou e nos deixou. Basta apenas um gesto, um sinal, uma ação, para você entender o que é que a pessoa está falando. E Deus deixou muitos ritos, muitos sinais para a gente. Um sinal que ele deixou: um aperto de mão, um abraço, um beijar. Só o gesto de você fazer assim, cruzar mãos postas, você está dizendo que você está em oração. Se você diz assim, você está dizendo que você está legal. Se você sorri, você está alegre. Se você está com outro semblante, você está triste. Então, esses sinais, o homem ele é capaz de identificar através das palavras, de ações. Só em ele colocar um exemplo de você vê uma etiqueta da Coca-Cola, você já sabe de onde vem aquele sinal, aquele símbolo da Coca-Cola, você já sabe. Se você vê uma maçã, você sabe que é de um iPhone, de um celular. Então o homem ele tem essa capacidade de memorizar esses sinais e para poder despertar nele, Mas Jesus, ele que nos ensinou muito desses sinais, Que foi o abraço, a falar, o beijar, um presente para uma pessoa, para aquela pessoa alegre, um momento de alegria de aniversário dele. E esses sinais específicos, Jesus deixou, além de tudo isso que eu já citei, ele deixou os chamados os sacramentos, O que é o sacramento? O sacramento é a consagração de se tornar grato a ele por tudo que ele fez por nós, para vivermos melhor. Então Jesus criou os sacramentos,
esse sacramento, como eu já falei para você, que é o batismo, a Eucaristia, o Crisma, né? Neste encontro, que Jesus, a gente vai frisar muito sobre os primeiros sacramentos, né? Religioso, da igreja. O batismo. O batismo é o quê? É nosso primeiro caminho, é o primeiro caminho da nossa fé, é o batismo. Tem crianças que batizam logo pequenininhos, tem outros que já são grandes, mas é a primeira porta da gente para a fé e para estar mais próximo de Deus, né? É o caminho. O batismo é o princípio de nossa vida nova, é o nascimento. Nós temos 2 vezes a gente nasce. A primeira, o nascimento físico, né, através da nossa mãe, e a segunda com o batismo, que é o nascimento espiritual, onde a gente vai ser recebido por Deus, né, e por Jesus. O significado do batismo é o quê? É uma imersão, é uma aspersão, é uma lavar, lavar. Vocês já assistiram o batismo e vocês sabem que lá tem a bacia com a água, a bacia tem uma jarra com a água, tem um óleo de unção, tem a vela, né? Então todos esses símbolos usados, a água, o óleo, a veste branca e o círio também tem que estar presente. Aí o significado do batismo, como falei para você, é lavar com a água pura e receber, aspergir, jogar aquela água na pessoa, para que ele seja purificado de seus pecados. O efeito do batismo: quando recebemos o sacramento do batismo, nos transformamos de criatura e passamos a ser filhos de Deus, né? Através do batismo. É o fundamento da vida cristã, a porta da vida no Espírito Santo, onde você vai ter acesso, através do batismo, ele vai abrir as portas para os outros sacramentos que vêm posteriormente. Como eu já citei para vocês, são inúmeros, né? Mas temos a Eucaristia e a Crisma nesse encontro. E o fundamento da vida, né? Batizar é a função de quem? Quem é que deve organizar isso? Os pais e os padrinhos. Os padrinhos significa dizer o segundo pai desse filho, desse bebê ou dessa pessoa já adulta que está se batizando. O padrinho é o segundo pai. Então, na ausência do pai, são os padrinhos que recebem esse filho e seguem com ele nessa trajetória de vida. A água usada para lavar ou emergir é um símbolo da graça de Deus. Ela é derramada em nossos corações em abundância. É para lavar nosso pecado. Através dela, nós estamos purificando nosso espírito e nos livrando dos pecados, né? Foi Jesus que instituiu o batismo. Depois eu vou falar com vocês sobre o Evangelho de Mateus, tá? Então, durante o batismo, vai estar lá o círio acesa, né? A bacia, a água, os padrinhos, ou o filho, o batizado, o que vai se batizar, ele pode pegar a vela e ir lá no círio, acender essa vela e trazer para frente do altar, para onde o padre vai fazer a celebração do batismo. Se é uma criança muito pequena, a missão de pegar essa vela e acender no círio será dos pais ou dos padrinhos, né? Durante o batismo, cada criança ou responsável vai acender essa vela, né? Onde o padre e todos vão responder a umas perguntas. Onde vai ter algumas perguntas onde o povo responde eu renuncio, e outras perguntas onde se diz eu creio, né? Então aí o pároco responde.
Vamos renovar as promessas do batismo, onde fala e todos respondem. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais o pecado? Todos respondem: renuncio. Para viver como irmãos, renunciai a tudo o que tudo que desuse? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renuncia ao demônio? Todos respondem: renuncio. Depois o padre vai fazer umas perguntas onde todos vão responder que crê. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi crucificado, subiu ao céu? Todos respondem: creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Todos: creio. Então, isso é a confirmação, é o batismo. E o padre faz essas perguntas, para celebrar, e os padrinhos a mesma coisa. Vai ter a água, vai ter o óleo de unção e a vela. Muito bonito, é um momento muito importante na vida de cada um de nós. Como eu havia falado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Jesus foi a Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhes respondeu: por enquanto deixei como está, porque devemos cumprir a toda a justiça. E ele e João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então, dos céus, o céu se abriu e desceu o Espírito Santo e pousou sobre Jesus. E lá de cima abre-se o céu e uma voz fala: este é meu filho amado, que muito me agrada. Foi Jesus que instituiu o batismo, porque é nele que nós fomos filhos e filhas de Deus, confirmando o Evangelho do que nós já havíamos falado sobre os sacramentos. Palavra do Senhor. Eu tenho para vocês umas atividades para que vocês façam, baseado no que a gente viu agora, certo? Que é o seguinte: eu quero que vocês respondam. O que são sacramentos? 2. Quantos e quais são os sacramentos? Escrever em ordem, para que vocês, escrevendo, vocês vivenciem e aprendam. Quais os sacramentos que você já recebeu? Que sacramento nos abre a porta para podermos receber outros sacramentos? E com suas palavras, o que é o batismo? E quais são os símbolos usados por ele? Muito bonito isso. É vivenciar. Eu quero isso de vocês, que vocês vivenciem esse momento. Eu quero também que vocês comecem e aprendam a rezar o ato de contrição, certo? Ato de contrição é uma maneira de se pedir perdão a Deus pelos pecados. Confesse a Deus
Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus nosso Senhor. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.